migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e mande a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo daqui para vós outros. Não. Isso. Foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento, para que não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quantos podem aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor dos exércitos. Sabemos que existe tanto o céu, quanto também sabemos que existe o inferno. O céu é uma verdade, e o inferno também. E aqui, nessa passagem, a narrativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
ele começa a dizer que havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmola, e fora abandonado no portão do homem rico. E com todo esse contexto, nós já podemos perceber que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz em Provérbios de número 15, versículo de número 3, vai dizer que os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os bons e contemplando também os maus. E nós, dentro desse versículo, nós podemos perceber que ninguém escapa dos olhos do Senhor. Aleluia. Ninguém escapa dos olhos daquele que criou todas as coisas. Se nós estamos aqui sentadinhos, alguns em pé, o Senhor conhece todos, sem exceção de nenhuma pessoa. O Senhor conhece a todos. O Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos, né? E sonda também a intenção do nosso coração. Oh, glória. Deus, Ele conhece todas as coisas. Então ninguém tem como escapar das mãos de Deus. Ninguém tem como escapar dos olhos do Senhor. E dentro aqui desse texto que eu li juntamente com meus irmãos, nós podemos perceber que Deus, Ele não faz a exceção de pessoas. Deus não faz. Nós podemos perceber que o rico, ele tinha tudo o que um homem poderia desejar. O rico tinha tudo, né, o que um homem poderia desejar. E este rico, ele ostentava ali com as suas fazendas, ele ostentava com as suas riquezas, e não dava credibilidade para a palavra de Deus, não dava credibilidade para as leis, não dava credibilidade também para os profetas. E nós vamos entender. E nós podemos perceber que este homem,
não tinha uma aliança firmada com Deus. Ele não tinha uma aliança firmada com Deus. E foi colocado em sua porta um homem por nome Lázaro. E este homem, ele vivia de esmola. Este homem, ele vivia uma vida miserável. Ele vivia uma vida, podemos falar miserável, porque ele não tinha nem mesmo o que comer. Ele desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa deste homem rico. Lázaro, ele era um homem também que tinha chagas, e ali os cães vinham e lambiam as suas chagas, Quem nunca teve aqui uma feridinha, E nós sabemos que fede, sabemos que cheira mal. E este homem não tinha apenas uma, ele tinha chagas. A palavra está aqui no plural. E a Bíblia diz que este homem, Lázaro, ele morre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia, glória a Deus. E logo após o rico também, ele morre e foi sepultado. E a Bíblia, aí nós podemos, eu vou fazer aqui uma conjectura. Se Lázaro foi levado pelos anjos de Deus, por quem o rico foi levado para o inferno? Os anjos do diabo. Não está escrito, mas está subentendido aqui nesta mensagem, nesta palavra. Essa mensagem eu quero trazer ao coração da igreja um despertamento que existe tanto, estou falando para a igreja, que existe tanto o céu como também existe o inferno. Por que falo desta forma? Porque muitas das vezes nós esquecemos que existe o céu. Por muitas das vezes nós esquecemos que existe o inferno. Muitas das vezes nós esquecemos que esta palavra é uma realidade. Muitas das vezes nós esquecemos que esta palavra é a palavra de Deus. Aleluia. E Deus, Ele não quebra os seus princípios. Deus não quebra. Uma coisa que Deus não quebra: Deus quebra as portas do inferno. Deus quebra o homem, amassa o homem, para o que Deus não quebra os seus princípios. E muitas das vezes nós esquecemos desta realidade. Eu não consigo imaginar Jesus contando uma história fictícia. Eu não consigo
imaginar Jesus contando uma história fictícia. Porque se essa história aqui fosse fictícia, Jesus teria pecado. Mentira é pecado e pecado é do diabo. E o diabo, né, é o pai da mentira. Jesus não ia emprestar sua boca para ser filho do diabo. Eu não consigo imaginar. Então, nós vemos que Jesus, ele está trazendo aqui, este acontecimento, porque Jesus, ele está desde o princípio. Jesus, ele está em todos os lugares. Louvado seja Deus. E nós podemos perceber, eu posso perceber no texto e no contexto, que Lázaro não foi para o seio de Abraão porque ele era pobre, porque ele vivia uma vida miserável, não. Ele não foi para o seio de Abraão porque ele era pobre, era cheio de chagas, não. E nem o homem rico também, ele foi para o inferno por ele ser rico, não. Porque Abraão mesmo, ele era rico, e era o que estava lá recebendo, o que recebeu Lázaro. Aleluia. Então o homem rico não estava no inferno porque ele era rico, não. É porque ele não quis firmar uma aliança com Deus. E se nós formos perceber, muitos estão assim também dentro da igreja, estão assim também dentro dos templos, vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer forma. E sabemos que não é por aí. Aleluia. Sabemos que existe uma renúncia. Podemos trazer o exemplo de Paulo. Paulo, ele era um homem que se tornou carrasco da igreja, perseguindo crente, colocando o crente em prisão e dando seu voto para matar os crentes. Mas Jesus teve um encontro com ele e nunca mais Paulo, ele viveu perseguindo a igreja de Deus. Nunca mais. Aí certa vez ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho requer renúncia. Temos que renunciar o nosso eu, temos que renunciar o nosso ego, temos que renunciar o pecado. Temos que renunciar o pecado.